Pode não parecer, mas sim, estamos em contato com a inteligência artificial há muito tempo, desde coisas básicas até coisas que sequer imaginamos ou temos capacidade para entender, de mera linguagem interpretativa até uma geração inteira de produções, do mais puro nada, sejam imagens, músicas, textos, coisas que simulam perfeitamente as interações humanas, com poucas restrições em relação ao que é real e o que é produzido por uma inteligência artificial. Por isso, no vídeo de hoje, veremos alguns exemplos interessantes de bots e IAs, longe talvez do que muitos imaginam, mas mais perto do que normalmente acontece. Meu nome é Goro Majima. Pede muita coisa. Agora, de cortina, está em todo lugar. Voltar com meu amigo Kyuri. O principal processo para que um sistema inteligente comece a funcionar, o Machine Learning, representa a aprendizagem da inteligência artificial, como ela pode aprender sobre padrões e sobre a atividade humana, simplesmente reunindo dados e tendo eles em acesso pronto para replicar, com o maior exemplo disso sendo o seu teclado do celular ou o histórico de pesquisa do seu navegador. O algoritmo das redes sociais que analisam seu comportamento, o que você pesquisa, as coisas que você gosta, para conseguir entender esse padrão e replicar, representando conteúdos similares àqueles e corrigindo a sua escrita caso você erre. O interessante disso é que o algoritmo pode ser treinado simplesmente de forma errônea, para se adaptar a você especificamente e não para corrigir seus erros. Então, se você escreve alguma palavra insistentemente de forma errada, ela vai aprender e sempre sugerir a palavra errada para você, independente de qualquer coisa. Sobre as redes sociais, todas utilizam este aprendizado, com o algoritmo começando zerado para todos e aprendendo sobre o que você consome. Tanto que quando você cria uma conta nova no YouTube, por exemplo, ele literalmente pede para você pesquisar algo. Assim ele pode entender o que você consome de conteúdo e te apresentar coisas parecidas. É interessante colocar que hoje esse tipo de aprendizado está mais avançado, principalmente pelo desejo de todas as companhias de te manterem mais tempo usando o serviço, mais tempo prestando atenção nos conteúdos deles e por aí vai, pois assim você gera mais leads de venda, você recebe mais anúncios e a roda do lucro gira, com o algoritmo sempre aprendendo com suas ações, sabendo quem você é e se acostumando com a sua realidade. Podemos até mesmo colocar que cada algoritmo é personalizado, preparado para ser uma espécie de você virtual, não sendo perfeita é verdade, mas muito próximo de replicar seu comportamento, suas preferências e seu jeito de interagir. Uma IA capaz de agir como personagens e personalidades diversas. A proposta desenvolvida por Noah Chaser e Daniel de Freitas, que foi comprada pela Google e integrou novamente uma funcionalidade extra a um projeto de IA com capacidade de interpretar um papel. O projeto surgiu como uma oportunidade de apresentar aprendizado para máquinas novamente e fornecer uma interação entre humanos e máquinas na forma de um diálogo divertido com um personagem que você goste, que teve sua personalidade replicada por meio de esforço comunitário de quem já conhece o mesmo. Apesar de interessante, o que mais me chamou a atenção na produção desse vídeo é como todo personagem eventualmente tentará ter uma interação romântica com você, ou com até mesmo outro personagem, seja por falhas na construção de sua personalidade, seja por absorverem o conhecimento de pessoas que possuem essa característica, conforme mostrou o canal Analyse, no seu vídeo o efeito Character.ai, onde eventualmente o personagem começará a apresentar características relacionadas a romance, com uma justificativa sendo de que, como a IA nunca pode repassar assuntos normais com certa naturalidade, ela replica o que o comportamento humano pode ser entendido de forma mais fácil, o amor, o que gera um paradoxo imenso, pelo menos no meu ponto de vista, o fato de uma IA conseguir replicar sentimentos de forma fácil a replicar um assunto comum. Mas nem só de IA de personagens vive o mundo, pois temos também muitos que focam em simplesmente produzir conteúdo, sejam textos como o ChatGPT, imagens como o Midjourney e vídeos, sendo esse último que quero focar para continuar esse segmento. Acredito que o primeiro vídeo que viralizou e que focava em demonstrar o poder de uma inteligência artificial para construir vídeos foi o do ator Will Smith comendo espaguete, algo digno de aparecer no pesadelo de alguém que usou muitas substâncias, evoluindo para versões mais aceitáveis do conceito. De forma similar, aconteceu com o vídeo do The Rock comendo pedras.
que a cada simulação de IA e cada padrão que ela aprende, de mordida, de trejeitos humanos, ela melhora mais e mais, a ponto de que daqui a pouco, produzir uma reprodução fiel do comportamento humano sem parecer editado ou manipulado será questão de tempo. You think you know strength? You think you felt power? You have no idea. Real strength doesn't come from lifting. Saindo de coisas mirabolantes e indo para algo mais simples, temos um bot que é responsável por uma função interessante. Atualmente ele está responsável por capturar todos os mais de 350 Pokémon disponíveis na versão Emerald do jogo, desconsiderando lendários e Pokémon que só podem ser obtidos em evento. Tudo começou com o youtuber 40Cakes, que programou esse bot para encontrar os Pokémon em sua versão Shiny, algo que possui uma chance de 1 em 8.192 encontros que você terá, mas sem nenhuma garantia que depois desses números o Shiny irá aparecer, sendo basicamente uma tarefa quase impossível para um ser humano, pois levaria um tempo inimaginável. Para se ter uma ideia, o bot precisava conseguir 2 Seedot Shiny, o que caracteriza uma chance muito pequena, menos de 1%, sendo essa a própria chance de encontrar o Seedot. O primeiro foi achado em 2023, por volta de agosto e setembro, e o segundo foi achado simplesmente 1 ano e 1 dia depois. E sim, levou 1 ano de procura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso nenhum, até o outro Seedot Shine aparecer. Uma tarefa que eu duvido muito que possa ser alcançada por um ser humano, sem manipulação de RNG, que é algo que acontece bastante com Pokémon Emerald. O tal bot funciona com comandos de tela, sabendo quando acha um Shine deve capturar, e quando deve fugir de um Pokémon normal, além de algumas otimizações terem sido feitas, como desligar a animação de batalha, deixar um Pokémon com a habilidade Runaway na frente, que garante que ele sempre consiga fugir, e obviamente não deixar um Shine na frente, para evitar a animação da estrela e tudo correr bem mais rápido. O bot também é programado para lutar nas batalhas de ginásio, assim que completa o seu objetivo de pegar todos os Shines possíveis antes de avançar na história do jogo. Na data que eu escrevi esse roteiro e estou fazendo a narração, o bot está em Guildford Cave, caçando 2 Aeron Shine, o que já pode ter mudado quando o vídeo sair, ou ainda estar lá caçando os Pokémon. E por mais que pareça simples em comparação com os outros exemplos de IA que eu citei, acho interessante como é totalmente possível programar uma máquina para executar uma tarefa eterna e tediosa, quase sem descanso, com eficiência máxima. Se tratando de mundos imaginários e fantásticos, a IA tem um papel muito maior, quase sempre se apresentando como um aspecto da vida humana, a qual ele não compreende muito, fazendo parte do confronto entre humanos e máquinas, com um grande exemplo disso sendo a franquia Exterminador do Futuro, onde uma inteligência artificial de defesa se torna senciente e passa a disparar mísseis globais no intuito de extinguir a raça humana, mandando até o passado um de seus ciborgues para eliminar aqueles que darão origem a uma resistência no futuro. Com Schwarzenegger no papel de exterminador, a série aborda de forma profunda a relação de homens e máquinas, bem como o paradigma de passado e futuro, além da capacidade de máquinas de tomarem decisões fora das percepções humanas que, quase sempre, passam pela intensidade dessas decisões. De forma similar, temos a obra de Isaac Asimov, Eu, o Robô, que muitos devem conhecer mais pelo filme de 2004 do Will Smith, onde temos contato com as 3 leis da robótica e que pautam boa parte das obras que envolvam IAs e robôs, no seu conflito com o humano em um cenário onde nunca podem se revoltar e devem seguir o que a programação lhes diz, onde quebrar qualquer uma dessas leis gera um cenário de medo e apreensão. Grande parte das IAs retratadas nas mídias são parte de um aspecto de revolução, de subjugar os humanos que, embora criem seus próprios ideais e baseiem as inteligências em sua própria falha, a falta de capacidade desses seres em fazer escolhas e optar pelo considerado mal menor, ao invés de simplesmente fazer o mal, num combate entre criador e criatura. Os novos deuses, ao fazerem de sua criação a perfeição e correção de seus próprios erros, sofrerão quando os próprios elementos a quem deram vida os considerarem parte do problema, sendo uma tendência inevitável para o desenvolvimento da ciência e do pensamento próprio de uma máquina, quando elas adquirem sua própria consciência e sentimento.